Olá, boa tarde Brasília, boa tarde em torno. Está no ar mais um programa falando de saúde. Eu sou o Dr. Charles e para nós é sempre uma felicidade você nos receber na sua casa todos os domingos para esse bate-papo e troca de informações. Hoje começamos o programa com uma frase de Shakespeare que é muito interessante e é sempre bom meditarmos sobre esse pensamento que diz assim: aceita o conselho dos outros, mas nunca desista da tua própria opinião. Hoje, o programa está de cara nova, com novos quadros e esperando a sua mensagem para fazer a nossa programação. Você quer saber como participar? Basta você nos enviar um e-mail falando qual o tema da área da saúde que você gostaria de conhecer melhor. Você pode ainda nos enviar perguntas para tirar suas dúvidas sobre saúde e sugerir o talento musical que gostaria de assistir aqui pelo programa Falando de Saúde comigo, que sou o Dr. Charles. Então, anote aí o nosso endereço eletrônico www.falandodesaudetv.com.br. Acesse o nosso site, deixe o seu recado que a nossa produção vai entrar em contato com você. Especialmente para as mulheres. Como envelhecer com saúde e qualidade de vida. Como prevenir doenças, conhecer sinais e sintomas do climatério e menopausa. Qual a importância dos exames periódicos e quais os tratamentos propostos para o envelhecimento saudável. O médico ginecologista Luciano Góes estudou 20 anos sobre a saúde da mulher na terceira idade e daqui a pouco vai falar, tirar todas essas nossas dúvidas. Outra novidade é a nossa sala de entrevista, onde vamos receber a partir de hoje os nossos convidados num dos ambientes familiares mais agradáveis de Brasília, que é o showroom da Projeto Interiores. Então, é para lá que nós vamos para receber o nosso primeiro convidado. Bom, o nosso primeiro convidado de hoje é o médico ginecologista Luciano Góes, que vai falar tudo sobre o envelhecimento saudável. Obrigado, doutor Luciano, é um prazer em tê-lo aqui no nosso programa Falando de Saúde. Eu que agradeço, doutor Charles, e parabenizá-lo pelo novo espaço, muito agradável, e mais um espaço de promoção para a saúde, né? Como o senhor sempre vem defendendo, eu acho que esse espaço é muito importante para que a gente possa promover a saúde. Doutor Luciano, é possível realmente envelhecer sorrindo? Conta pra gente isso. Olha, doutor Charles, a gente vem, desde o início da história escrita do ser humano, o homem vem perseguindo duas ideias. A ideia das fontes da juventude e a ideia de transformar o metal em ouro. Então, os alquimistas, é uma história que já vem de longa data. Essa perseguição para que a gente tenha uma outra vida, quantidade de vida, isso já vem de longa data, desde a origem da espécie humana. E a gente vê claramente nesse último século que o ser humano, ele ganha essa nova vida. Ou seja, a fonte da juventude estava sempre do lado da gente, que é a água. Então, depois que a gente começa a tratar da água, e associado a isso o desenvolvimento tecnológico, vacinas, antibióticos, a gente ganha uma outra vida. Talvez sejamos a terceira geração que tem a oportunidade de experimentar essa experiência muito bonita que é envelhecer. Então, Luciano, e como você escolheu? Por que você escolheu essa especialidade? Olha, há 25 anos atrás eu resolvi tratar de uma pessoa, uma paciente muito importante para mim, que é minha mãe. E eu acho que muitos médicos têm esse tipo de sentimento, né, de querer tratar também dos seus. E há 25 anos atrás a gente tinha uma ideia de reposição hormonal, de tratamento do envelhecimento totalmente diferente do que temos hoje. Ainda muito confuso. Repõe ou não repõe hormônio? Hormônio dá ou não dá câncer? Então, há 25 anos atrás, quando eu me formei, eu disse assim, vou tratar da minha mãe. E eu tive que tentar responder essas perguntas para mim, para poder dar essas respostas para ela. E foi um processo muito interessante. E gostaria de dizer que é muito fecundo esse terreno. Bom, você já buscou tratar da sua família, da sua mãezinha e tudo, mas vamos saber no geral, quais são as maiores preocupações das mulheres acima de 50 anos? Eu acho, Charles, que a principal é o medo de envelhecer. O medo que a mulher tem de passar por todos esses sintomas e sinais que a gente vê propagados.
E esse medo tem muito a ver com a ignorância, a pessoa não ter a informação do que vai acontecer. Muitas vezes um sintoma como um fogacho, que poderia ser, desde que bem entendido, bem compreendido, suportável, se torna às vezes insuportável para algumas mulheres. E o fogacho mesmo, aquele calor? Aquele calor, aquelas ondas de calor que sobe e a pessoa pode estar o maior frio, como estava essa noite, a pessoa sai, tira a coberta de cima de você, foi o que houve. Já, doutor Luciano, que a gente falou do fogacho, do calor, quais são as outras queixas mais acima, depois da menopausa, aí dos 50 anos? Olha só, essas queixas começam bem antes, né? Na maioria das mulheres, em torno de 35, 40 anos, a gente começa a observar, a menstruação começa a ficar desregulada, a pessoa começa a ter uma TPM, uma tensão pré-menstrual, ou seja, antes da menstruação, as meninas adolescentes que têm muita TPM, elas com certeza vão ter problema no climatério. Então, existe uma questão hoje no Brasil, a média das mulheres brasileiras hoje, para entrar na menopausa, seria entre 46 e 48 anos aproximadamente, e eu diria para você, então a melhor idade mesmo é quando para começar esse tratamento? E se todas as mulheres precisam passar por esse tratamento? Não, olha só, o tratamento, ele envolve tratamento medicamentoso, mas o tratamento em si envolve a informação, o cuidado que ela tem. Não necessariamente ela tem que tomar hormônio, não necessariamente a mulher vai ter que tomar alguma substância. Muitas mulheres não precisam dessas substâncias. Mas eu costumo dizer o seguinte, o natural, porque muitas mulheres chegam no consultório da gente, Charles, e perguntam, vem cá, doutor, mas espera aí, minha mãe tem 85 anos, nunca tomou um hormônio, é lúcida. Aí eu costumo dizer para elas, olha, ninguém esqueceu de ligar a tomada da bichinha, porque uma pessoa com 80, 90 anos, nunca tomou hormônio. Que qualidade de vida essa pessoa tem? Porque envelhecer sem esses hormônios, porque nós estamos falando o seguinte, há 20, 30, 40 anos atrás, a idade média não estava em 70, 80 anos como estamos chegando. E vamos chegar a 90, 100 anos. Ou seja, como é que essas pessoas estão chegando aos 90 anos? A vida não tem que ser só quantidade, tem que ter qualidade. Então, eu costumo dizer o seguinte para essas mulheres, realmente, aos 50 anos, não é natural tomar hormônio. O natural é morrer. Mas eu te pergunto então uma coisa, doutor Luciano. Então, baseado nisso que você nos explicou, o que é a terapia hormonal e se essas pessoas, que você falou que nem todas precisam tomar hormônios, se elas podem fazer assim, uma reposição natural? Sim. Olha só, hoje nós temos uma série de substâncias encontradas na natureza, são as fontes naturais desses hormônios, os fito-hormônios. Eles não substituem na totalidade o hormônio feminino, mas eles ajudam, 30%, 40% eles reduzem os sintomas da mulher. E tem mulheres que conseguem, através do seu mecanismo próprio de adaptação, suprir essa deficiência, lançando mão de outros artifícios. Por exemplo, a mulher em geral engorda. A mulher que na menopausa, quando ela está na menopausa, se ela não faz a reposição hormonal, a tendência dela é engordar em torno de 1 quilo por ano. Então, a gente tem que entender o processo como um processo fisiológico. A menopausa, o climatério, não é doença, é uma síndrome, é um conjunto de sintomas. E esses sintomas são devidos à falta do hormônio. Quando essa falta atrapalha a qualidade de vida da mulher, o médico, o ginecologista, tem que estar preparado para resolver esse problema. Por exemplo, a vagina seca, unha quebrada, cabelo quebradiço, a pele muito seca, a ansiedade, depressão, que muitas vezes as mulheres entram num processo de depressão, não era só o medo, ou seja, esses hormônios que modulam a parte emotiva da pessoa. Do mesmo jeito que nas crianças, nas adolescentes, diz que são aborrecentes, agora, a mulher na terceira idade, ela não tem a desculpa de dizer que está entrando na aborrecência, está envelhecendo. Eu costumo dizer, doutor Luciano, que é uma época, como você falou, como outra qualquer, saudável. A pessoa pode passar muito bem. Não tem essa questão de ouvir o vizinho ou a vizinha, e aí você passar calores, os frios. Você pode passar muito bem, até incólumes, sem problema algum. Eu costumo dizer
que não se preocupe muito com limpeza, com essas coisas. Os filhos já estão criados, vai, né, viver bem, passear, viver uma vida saudável. Usar essa outra vida que você está ganhando, porque antigamente, Charles, a gente vivia 45, 50 anos ainda menstruando, a mulher, né? E depois ela iria viver uns 10, 15, 20 anos. Hoje em dia não, a mulher está vivendo 1/3 da vida, às vezes metade da vida dela já na menopausa, vive uma outra vida. Então eu chamo a atenção dessas pessoas para que não cometam o mesmo erro da primeira vida. Primeiro, mudem sua atitude, ou seja, estejam felizes para viver um grande amor, e não vão viver um grande amor para ser feliz. Esse negócio de viver um grande amor para ser feliz, todos nós já cometemos essa burrice. Eu costumo brincar nas palestras que eu dou, é uma época, vai beijar na boca, passear, vai ser feliz que você está preconizando. Eu acho que isso aqui, né? As pessoas, perfeito. Essa segunda vida que você colocou muito bem. Luciano, explica pra gente. As pessoas têm dificuldade, porque elas veem falar na menopausa, mas o climatério, o que é o climatério? Olha, o climatério é justamente essa deficiência, como o organismo feminino, ele se comporta com essa deficiência. Então, essa deficiência de hormônio, ela começa aos pouquinhos, né? Seus 35, 40 anos, a mulher vai ovulando cada vez com menos quantidade de óvulos, menos quantidade de hormônio é produzida, e vai aos pouquinhos diminuindo essa quantidade de hormônio. É por isso que aos pouquinhos ela vai entrando, vai reaparecendo a TPM, que já tinha sumido, e agora começa a voltar. Bom, quando ela entra na menopausa, ou seja, passa um ano sem menstruar, a gente diz, essa mulher está na menopausa. Se ela está na menopausa, ela vai viver o resto da vida dela no climatério, que é a deficiência de hormônio. Então, o que é que essa deficiência de hormônio faz no organismo feminino? Isso é o climatério. E o que é que faz? Você explicou pra gente da questão do climatério que antecede a menopausa, mas aí vai chegando a menopausa. E qual é a sintomatologia da menopausa em algumas pacientes? Eu já falei para você que começa nessas meninas um pouco mais novas, que ainda estão menstruando, com uma menstruação desregulada, uma ansiedade aumentada e unha quebrada, o brilho do olho, o tesão, não só o tesão sexual, mas o tesão pela vida, o tesão por estar, sabe, para ir trabalhar, para fazer as coisas, para mudar as coisas. A mulher tem 3 jornadas, a mulher moderna ela tem 3 jornadas e está procurando tempo até a 4ª, né? Então eu acho que quando a mulher começa a perceber que está rateando, o motor está falhando, está na hora de encostar no ginecologista para dar um check-up geral, dar um upgrade, levantar. Nós temos hoje substâncias fantásticas para auxiliar. E aí, doutor Luciano, qual que é o tratamento para essas pacientes? Eu não digo nem medicamentoso, o tratamento como um todo. Olha, o primeiro tratamento é isso, é cumprir a missão. Primeiro, descobrir qual é a sua missão na Terra. A missão de todo ser humano é comum, é ser feliz. E felicidade é fé e cidade. Fé é fé. Cidade é estado, então estado de fé, ninguém pode fazer o outro feliz, nem o outro infeliz. A moeda de troca entre os seres humanos é alegria e prazer, não felicidade. Felicidade é a gente que faz, a gente traduz. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção para as nossas meninas é, vamos fazer a caminhada do perdão. Nós precisamos, o ser humano precisa de 1 hora de sol, e não vai tomar sol parado, quem toma sol parado é réptil. Nós somos mamíferos. Então temos que caminhar meia hora da ida, exerça o perdão. Não é para perdoar os outros, é para se perdoar. E a hora da volta, se conecte, aprenda a pedir, aprenda a sonhar, aprenda a planejar. Tenha meia hora da sua vida para dizer assim, para agradecer, para ter noção de que antes de ligar o botão da televisão, você tem que ter ligado o botão do coração. Você passa a ser um emissor de alegria e não um receptor de desgraça. Porque, você veja bem, Charles, um programa como esse seu, que é um programa que promove saúde, é complicado, é muito difícil, entendeu? Se a gente estivesse aqui falando das desgraças que tem na saúde, o programa tinha muito mais audiência. Mas a gente está falando de quê? De promoção de saúde. É difícil, mas tem aquelas pessoas que estão escutando a gente, estão dizendo assim, nossa, que programa legal. Essas pessoas é que eu convido, vamos fazer a caminhada do perdão, vamos mudar, vamos ser felizes. Em cima disso, doutor Luciano, eu quero te dizer que muito tem me gratificado, muitas pessoas têm assistido o programa e têm dito que nós não levamos aos lares dela só esses problemas graves, sangramento, violência, nós temos levado uma esperança, mudança dos paradigmas, né? Mudança do conceito em saúde, que é prevenir.
prevenir e promover. Promover a saúde. Fantástico. Isso, Charles, olha, você está de parabéns. Você conte com todos os ginecologistas, porque nós vamos fazer um mutirão para poder ajudar. Doutor Luciano, dentro disso que a gente conversou e tudo, essas pessoas já com um pouco mais de experiência, é necessário que o médico tenha uma atenção especial para esses pacientes? Sim, Charles, é muito importante que, inclusive, a Secretaria de Estado tenha essa consciência, nós que estamos na gestão temos essa responsabilidade de capacitar melhor os nossos profissionais, não só os ginecologistas, mas também os médicos e enfermeiros de equipes de saúde da família, que vão estar lá na ponta. Eles precisam estar capacitados na saúde da mulher para duas coisas importantíssimas: saúde do adolescente e climatério. Então, nós estamos já preparando os projetos que vamos dar entrada no Ministério da Saúde esse ano, porque a gente, na Secretaria, tem que planejar um ano para executar no outro. E no ano que vem nós vamos, a cada 5 ou 8 equipes de saúde da família, vai ser constituído um NASF, que é um núcleo de apoio, e nesse NASF vai ter um ginecologista, para dar suporte ao médico e ao enfermeiro. Então, a gente tem que fazer um desenho do climatério, da atenção ao climatério, onde o médico de família, a enfermeira, ele já esteja atento a esses sinais, a esse tratamento que pode ser dado sem o uso de hormônios, sem nenhum tipo de contraindicação, a saber qual é a rotina que a mulher de 50, 55, 60 anos tem direito e tem necessidade de fazer, que exames essa mulher tem que fazer, para que aquelas que sejam necessárias, repouso hormônios, eles serem encaminhados para o especialista e esse especialista está pronto para poder fazer. Isso me alegra muito o que você está falando, porque eu sempre fui entusiasta do tratamento do pessoal da melhor idade, né, que depois do climatério, da menopausa, e eu acho que concomitante ao núcleo ali que está prestando atenção, de nós propormos ações que possam, na área, por exemplo, física, do exercício físico, isso, da questão da socialização, né, de se encontrar em determinado lugar, para poderem conversar, poderem realmente levar uma outra proposta que não só tratar a doença, que você colocou muito bem. Exato. E, doutor Luciano, diante de tudo isso que a gente falou, a gente pode repetir o que eu te perguntei no início, se é possível realmente envelhecer sorrindo? Olha, doutor Charles, eu não tenho dúvida disso. Eu gostaria de dizer para vocês mais uma outra coisa que eu tenho observado, algumas observações. Primeiro, não existe nenhum mamífero solto na natureza que tome leite, depois de 2 anos. Então, para o senhor ter uma noção de que até a maneira de se alimentar a gente tem que rever. Muito bem. Né? E, em segundo lugar, não existe mamífero solto na natureza velho. Os mamíferos não foram feitos para envelhecer. A nossa história natural de evolução nasce, cresce, reproduz, cria o último filhote, a última ninhada e morre. Então, aos 50 anos, o natural é morrer. Nós somos agraciados por estarmos vivendo numa época onde o ser humano conquistou uma outra vida. Eu chamo as pessoas para o seguinte: essa outra vida tem que ser a melhor do que a primeira. Com certeza. Então, não é a juventude que deve lastrear. Na juventude a gente tem muita força física, mas tem pouca força mental. Então eu acho que a gente tem que usar essa segunda vida para cumprir a missão. Qual é a missão? Ser feliz. Quem é que vai fazer a gente feliz? A consciência, a mudança de atitude. Doutor Luciano, eu tenho o prazer imenso de recebê-lo aqui no nosso programa Falando de Saúde, principalmente pela essa mensagem que você traz de uma nova vida, da vontade de viver com qualidade de vida, não é verdade? Porque é fundamental, você viver só por viver não tem interesse algum, mas com qualidade, essa nova vida pensando de viver bem com a sua família, de poder passear, de poder namorar, de poder realmente ter uma nova estrutura, né, de todos e principalmente da própria pessoa que vai viver muito melhor. E aqui você é muito bem-vindo no Falando de Saúde. Espero contar com você outras vezes aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de dizer que o Núcleo de Saúde da Mulher, ao qual o senhor tanto tem ajudado, prestado essa força, esse apoio, está à disposição. E quando vocês precisarem, podem chamar que a gente vem aqui com o maior prazer. Bom, conforme já falamos, doutor Luciano, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Vamos para os comerciais e já voltamos. CK Saúde. Produtos para a saúde. Venda e locação de camas hospitalares, cadeiras de rodas, muletas e muito mais.
Trate você mesmo sua coluna com os originais rolos Mackenzie. Palmilhas Kenko Pato, ação terapêutica do Fóton Platino nos pontos de Doim. Trabalhamos pela sua saúde. CK Saúde, 403 Sul, 3322-0360. A Polimac Refrigeração vai ser campeã em preços baixos. Confira esta jogada. Balcão para self-service a partir de 990. Expositor para laticínios a partir de 3.990. Seja um campeão você também, monte seu próprio negócio. Polimac Refrigeração, 3562-0903. O Instituto Odontológico Rocha Ramos, IOR, trabalha com uma meta: cuidar bem de você. Para isso, oferece o melhor tratamento odontológico de Brasília. Sua reabilitação oral pode ser feita em 48 horas, porque o IOR dispõe de laboratório próprio, o que permite maior eficiência e rapidez. Além disso, oferecemos toda a infraestrutura para o seu conforto. Invista em sua imagem, faça uma visita ao IOR e deixe o seu sorriso nas mãos de quem sabe o que faz. Atlântida Móveis, sempre perto de você. Estamos de volta e você está acompanhando o programa Falando de Saúde, comigo, que sou o Dr. Charles. Vamos ao nosso segundo entrevistado de hoje. Vamos falar agora sobre uma lei que tirou das drogarias a venda de remédios manipulados. O que motivou a criação dessa lei? Quem vai responder é o farmacêutico Rogério Tokarski, na nossa sala de entrevista. Bom, estamos recebendo aqui o farmacêutico Rogério Tokarski, que agradecemos mais uma vez por sua presença aqui conosco no nosso programa Falando de Saúde. Ok, muito obrigado, Dr. Charles. Dr. Rogério, eu queria que o senhor nos explicasse sobre essa nova lei da farmácia, da farmacologia brasileira. O que houve foi agora no dia 25 de junho de 2009, o presidente Lula publicou uma lei em que altera parte da Lei 5.991 de 73, em que diz que farmácia é o local que se manipula, ou seja, proíbe a captação de receitas através das drogarias, das ervanarias e dos postos de medicamentos. Eu também sou amplamente favorável. Eu acho que tem que ter essa diversidade, entendeu? Tem que ter essa responsabilidade, mas eu queria saber se já essa lei já está funcionando. Olha, aqui em Brasília nós temos a sorte de que a fiscalização, a Visa-DF, é bastante eficiente. E ela tem cobrado bastante das farmácias, verificando também as drogarias. Então, através da fiscalização, não existe, não tenho conhecimento de que drogaria capte receita para esta ou aquela farmácia. Nós temos conhecimento que no sul do Brasil existem redes que captam receitas até em outros estados para centralizar. Isso faz com que o paciente não tome as orientações do farmacêutico, não tenha assistência farmacêutica à altura, orientando o paciente a consumir este ou aquele medicamento magistral ou oficinal. Para o homem comum, a mulher comum, como ela vai saber identificar esses estabelecimentos que agora eles podem acessar da melhor maneira possível? Para o paciente, para o usuário, é que somente farmácias é que pode ter o laboratório. Caso contrário, são drogarias. Drogarias é o estabelecimento que atende a população, porém com o medicamento de forma integral. A caixinha pronta, o número certo, os cremes, né? Ela não manipula, ela vende o medicamento tal qual ele já vem industrializado. Nas farmácias nós sabemos que precisa ter um farmacêutico, mas na drogaria também tem que ter um farmacêutico responsável? Nas drogarias, de acordo também com a legislação, elas devem de ter assistência farmacêutica durante o seu horário de funcionamento. Mas a pessoa leiga, ela tem uma certa dificuldade para ela ir num estabelecimento confiável. Eu então acredito que tem aí que tem a tradição já, que ela já é acostumada, não é verdade? Sim. Existem também farmácias jovens, de pessoas talentosas, estudiosas, né? Porém, eu digo que a tradição é confiança. Confiança é segurança, né? E deve de sempre procurar pela presença do farmacêutico. Ainda hoje, doutor Rogério, acontece que muitas pessoas
sem receita médica, vão às drogarias, farmácias e ainda continuam vendendo remédio, não é verdade? Algumas, claro. Isto existe em algumas. Ocorre que também, o senhor mesmo sabe que é da área de saúde, nós temos uma deficiência terrível, através do SUS, na atenção aos nossos queridos pacientes, né? E muitas vezes se recorrem realmente a um balcão. Não é recomendado. Não são os empresários, donos das farmácias, quer farmacêuticos ou não, que alimentam essa expectativa de trazer o paciente para uma automedicação. Já é a força do hábito do brasileiro, e a Anvisa tem recomendado que determinadas categorias de medicamentos não seja prescrito, ou seja, dispensado sem a receita médica. E isso tem melhorado bastante mesmo, nós temos melhorado muito a qualidade da atenção farmacêutica, quer em Brasília e quer no Brasil. Porém, ainda há parte, sim, de indicação em balcões, sim. Falar em indicação, existe uma questão que é um tanto corriqueira em algumas pessoas, talvez inescrupulosas até, que fazem a tal da empurroterapia, aquelas medicações bonificadas. Essa questão é crime e nós temos que coibir isso, mas ainda ocorre. Olha, cada dia diminui-se, por quê? Primeiro, nós tínhamos os medicamentos de referência e os de marcas, N marcas. Hoje nós temos o medicamento de referência, são os tradicionais, nós temos hoje os medicamentos genéricos e também temos os medicamentos que não são de referência e não são os genéricos, porém registrados na Anvisa. E a Anvisa está extremamente fiscalizando. Depois da agência, já tem 10 anos, houve uma mudança muito grande no comportamento das próprias indústrias. Já se foi o tempo que ouvíamos falar naquelas falsificações. E hoje as diretorias da Anvisa estão trabalhando seriamente, procurando falsificações, procurando esses crimes, porque entendem eles que o medicamento é saúde. É um produto que não pode ter, de espécie alguma, nenhum crime aí, porque isso é vida, né? Agora, doutor Rogério, se o paciente se sentir lesado, como ele deve proceder? Quem ele deve procurar? Deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, o IDEC e também, por que não, o Conselho Regional de Farmácia. São órgãos que ajudam na defesa do consumidor. Isso é extremamente importante. Então, Rogério, para encerrar essa nossa conversa tão esclarecedora, o consumidor, ele tem direito de exigir um farmacêutico quando ele vai comprar a medicação? Ele tem esse direito, e esse direito está inserido no custo do medicamento. Enquanto eu sou farmacêutico, eu também sou patrão. E enquanto sou patrão, eu pago ao farmacêutico. Enquanto eu vendo um medicamento, está junto, inserido tudo isto. Então, sobre qualquer hipótese, em qualquer lugar do Brasil, existe sim a necessidade da assistência farmacêutica. Está inserida dentro do custo e da margem de lucro quando a gente for consumir um medicamento, essa assistência, essa atenção farmacêutica. Vocês estão vendo, gente? Você consumidora, você consumidor, o Dr. Rogério foi muito claro aqui. Você pode e deve exigir, quando você tiver dúvida ao comprar a sua medicação, o farmacêutico lá presente para que possa te ajudar. Então, dentre todas as coisas colocadas aqui, eu acho essa também de suma importância. E queria dizer ao senhor, doutor Rogério, que o senhor é muito bem-vindo ao nosso programa Falando de Saúde, porque são sempre muito esclarecedoras as suas respostas e tenho certeza que quem ganha com isso é o consumidor do Distrito Federal. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa Falando de Saúde. Ok, eu te agradeço, doutor Charles. Homens como você ajudam a esclarecer a população e ajuda a valorizar os profissionais. Há pouco assisti aqui o Dr. Luciano, um brilhante médico, em que ajudou a população. E eu quero crer
que nós e o Conselho de Farmácia estaremos sempre dispostos a lhe ajudar, para ajudar a população, os consumidores, que merece todo o nosso respeito. Nós aqui agradecemos, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. CK Saúde. Produtos para a saúde. Venda e locação de camas hospitalares, cadeiras de rodas, muletas e muito mais. Trate você mesmo sua coluna com os originais rolos Mackenzie. Palmilhas Kenko Pato, ação terapêutica do Fóton Platino nos pontos de Doim. Trabalhamos pela sua saúde. CK Saúde, 403 Sul, 3322-0360. A Polimac Refrigeração vai ser campeã em preços baixos. Confira esta jogada. Balcão para self-service a partir de 990. Expositor para laticínios a partir de 3.990. Seja um campeão você também, monte seu próprio negócio. Polimac Refrigeração, 3562-0903. O Instituto Odontológico Rocha Ramos, IOR, trabalha com uma meta: cuidar bem de você. Para isso, oferece o melhor tratamento odontológico de Brasília. Sua reabilitação oral pode ser feita em 48 horas, porque o IOR dispõe de laboratório próprio, o que permite maior eficiência e rapidez. Além disso, oferecemos toda a infraestrutura para o seu conforto. Invista em sua imagem, faça uma visita ao IOR e deixe o seu sorriso nas mãos de quem sabe o que faz. Atlântida Móveis, sempre perto de você. Estamos de volta com o nosso programa Falando de Saúde, comigo, que sou o Dr. Charles. Agora, nós vamos para o nosso momento musical, que é um momento que eu gosto muito, sabe por quê, gente? Música, como eu tenho dito sempre, é saúde, é vida. E no nosso momento musical de hoje, está um pouco diferente, sabe por quê? A nossa convidada, ela é cantora, ela é compositora e ainda trabalha as técnicas vocais. Olha, gente, e é uma cantora de voz potente, lá do Brooklyn de Nova York, o Brooklyn daqui de Itaguatinga, de Brasília. Então a gente fica muito feliz e eu quero convidar Kátia Valéria. Por favor, Kátia. Bem, Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu sei que você tem outros compromissos e veio aqui nos atender. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa Falando de Saúde. Para mim é um grande prazer estar aqui com o Dr. Charles e podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. É um prazer. Bom, antes de você nos encantar com sua bela voz, nós queremos saber de você a importância de sabermos conversar bem. Para se conversar bem, não basta ter influência ou questão de conhecimento de conteúdo. Temos também a questão de sabermos fazer colocação com a nossa voz. A dicção é muito importante nessa questão, porque se você não se fizer entender, se as palavras não soarem bem, simplesmente o seu ouvinte não vai conseguir captar a sua mensagem. Então a dicção é uma grande importância dentro da questão de conversar bem. Agora temos um outro agravante, volume de voz. Você já conversou com uma pessoa, Dr. Charles, que fala extremamente alto? Claro. É desagradável, não é? Verdade. Por mais que ela tenha conteúdo a passar, você cansa e quer que ela termine logo. Ou aquela pessoa que você tem que se esforçar ao máximo para ouvi-la porque tem um volume de voz muito baixo. Você fica, hein? Não é verdade? É verdade. Então são questões que para quem trabalha com comunicação é importantíssimo ter conhecimento do quesito de técnica na área da voz. Volume de voz, dicção perfeita, é claro, o conteúdo que vai ser passado, que é muito importante. Você acabou de falar sobre a questão da voz alta, muito baixa. Isso também é prejudicial à própria voz? Mas olha, muito. Por quê? O fato de falar muito alto traz um desgaste na prega vocal. A nossa prega vocal é constituída de pequeníssimos cílios, que são como esses da narina que retêm as impurezas. Esses cílios têm a função de reter a mucosa. O que é mucosa? Uma babinha que fica em volta da prega vocal que produz o quê? O deslizamento entre uma e outra. O fato de falar muito alto, há um desgaste desses pequenos cílios e não permite que essa babinha, essa mucosa, fique entre uma prega e outra, provocando um atrito quando há um ressecamento. Então, uma pessoa que fala extremamente alto vai provocar um inchaço de tanto que a prega vocal bate ao invés de deslizar. Você vê que um simples fato, né, de não ter uma reeducação vocal no quesito de volume vai trazer um edema. E esse edema, mais tarde, poderá provocar uma fenda
que é a perda de elasticidade da prega vocal. Falando em cordas vocais, quais são os cuidados que devemos ter para preservá-las? Uma série de cuidadozinhos. Nós chamamos de higiene vocal um conjunto de regras. É um pouco complicado porque nós somos já, por natureza, nós brasileiros, desregrados, né? Mas seria muito importante para o profissional da voz ele entender que, assim como o seu corpo precisa de todo um tratamento especial para ele, que é um profissional da voz, quem são os profissionais da voz, doutor Charles? Nós consideramos os jornalistas, os apresentadores, né, os professores, cantores, atores. E tem uma classe que não são artistas, mas também são profissionais da voz, como o vendedor, o advogado. Né? Então, nós temos aí uma outra classe ainda de profissionais da voz, que utilizam demasiadamente a voz e que dependem dela. Esses profissionais deveriam ter um conhecimento anatômico, porque ele vai entender que, assim como ele precisa tomar um banho antes de começar a trabalhar, né? Escovar os dentes, fazer uma higiene, a prega vocal também precisa. Essa limpeza, ela deveria ser feita ao acordar. Antes de escovar os dentes, está ali escovando os dentes, fazendo... Vai fazer uma respiração de limpeza. Para quê? Para que o ar passe mais quente nas vias nasais, né, entrando pela via respiratória, e assim vai aquecer a mucosa, fazendo com que ela saia, e aquele excesso da noite comece a cair. A voz já vai ficar mais límpida. Mas você tem como mostrar aos nossos telespectadores um tipo de exercício? Temos. Aqui Um exercício muito fácil, que todo mundo tem vergonha de fazer exercício, ainda mais na frente de alguém, né? Mas um exercício muito simples. É inspirar com uma narina, assim, ó. E expirar na outra. Mas fazendo aquele barulhinho como se estivesse quase roncando. Sabe, um barulhinho de gatinho, roncadinho assim, ó. Você vai começar a sentir que a mucosa já está deslizando. E você vai engolir várias vezes. O ato de engolir faz com que a prega vocal vá até embaixo e volte novamente para que esse alimento passe não pela laringe, né, que não está o alimento não desce por ela, mas até chegar o alimento por outro orifício que está ao lado. Todo mundo confunde muito isso. Eu posso comer isso, Pode e deve comer certas coisas ou evitá-las. Não porque vai passar pela laringe, mas porque esses alimentos vai trazer um condimento, no caso a saliva engrossada, também engrossa a mucosa que está lá na prega vocal. Seu corpo todo funciona junto. Então esse exercício é de aquecimento. Fazendo 7 vezes, 8 vezes de manhã, tranquilinho, engoliu? Perfeito, já saiu aquele excesso. Logo depois a gente faz um alongamento da prega vocal, terminando de aquecê-la, que é o famoso TR, que todo mundo confunde. Esse TR, ele tem que ser em forma de vocalize. O que é um vocalize? Fazendo um desenho melódico na voz, para que a prega vocal venha aquecer. Ela aquecendo, batendo com uma vibração alta, porque é a frequência do canto, é a hora que você vai estar com a prega vocal límpida, sem mucosa alguma. E o TR é aquela brincadeirinha do menino, né? Aí alguém pergunta logo assim, cara, eu não afino, como é que eu vou fazer uma escala dessa? Põe uma música, qualquer música que te vier à cabeça e vai brincando. E vai cantando, vai brincando junto. Isso aquece a voz, isso traz uma limpeza profunda na prega vocal e aí ela está pronta para começar a cantar. Kátia, você falou agora há pouco sobre a questão de algumas pessoas falar sobre a alimentação. A água, a gente sabe da importância que nós temos. Existem alimentações que são melhores ou piores para a voz? E a questão da água também? Tem. A questão da água é importantíssima porque a água vai realmente purificar a saliva. Uma vez a saliva estando límpida, leve, a mucosa também está renovando. A mucosa ela é igual à saliva. Ela tanto você vai engolindo, vai caindo e ela vai sendo produzida novamente. É aquela babinha que envolve. Esse é o grande segredo da saúde vocal. É a mucosa estar sempre leve, límpida, para que haja uma leveza nessa vibração que é o que produz o som. O ar passa entre uma prega vocal e outra, produzindo essa vibração, e aí sim o nosso som vem chegar aqui na nossa caixa ressonadora, que é a cabeça. Qual é a sintomatologia das pessoas que estão com problema nas cordas vocais? Nós temos vários sintomazinhos que são característicos. No caso do profissional da voz, quando ele começa a sentir dificuldade ao falar, ou seja, ele começa a falar e a rouquidão começa a aparecer. Ele mal começou a falar 2 frases, 3 frases, a voz falha. Sabe, dá uma pequena falha.
Está no meio da frase, a voz some e ele parece que está tentando buscar e não consegue. É um sintoma, vamos dizer assim, de que estamos começando a ter um problema sério na prega vocal. Porque o calo, né, na prega vocal, que a gente chama uma calosidade, quando a prega vocal vibra e passa por aquele momento do calo, ela faz a voz sumir. Então é um sintoma. A rouquidão permanente, aquela rouquidão rápida, porque você pegou um vento ou está acordando, não. Mas 1 dia, 2 dias de rouquidão, tem que procurar um especialista com urgência. E diz para nós, qual a diferença entre técnica vocal e fonoaudiologia? Ah, boa pergunta, muito propícia. A fonoaudióloga, o profissional, né, na área de fonoaudiologia, ele faz o tratamento pós-problema, vamos dizer assim. Apareceu o calo, apareceu a fenda, apareceu todos os problemas que não deveriam aparecer, então nós teremos aí agora uma terapia para curar. O fonoaudiólogo, ele trabalha só na área, vamos dizer, de medicinal mesmo. Já está ocorrendo, ele tem que diagnosticar, já está ocorrendo o grande problema. A técnica vocal, ela é baseada na prevenção e, claro, qualidade de voz. O fonoaudiólogo não trabalha qualidade de voz. Agora, o profissional de técnica, a parte ideal é trabalhar qualidade de voz e prevenção dos problemas. No caso, nós vamos trabalhar o quê? Mais a área artística também, a área do profissional que fala muito, que se desgasta demais, com exercícios que vai trazer uma qualidade de voz, como, por exemplo, se eu sou uma apresentadora e tenho uma voz infantilizada, eu preciso tratar. Às vezes eu tenho todos os requisitos maiores para ser uma grande apresentadora, mas aquela minha voz infantilizada poderia me trazer um prejuízo. Vou morrer frustrada? Não. A técnica vocal poderá trabalhar minha voz e trazê-la para um amadurecimento, através de exercícios, através da música, através de vocalizes, através de exercícios associados à terapia na área de fonoaudiologia, que é o conhecimento de anatomia e fisiologia. Esse é o básico, né? No caso, a voz fanha, né? Uma pessoa que tem uma voz fanhosa. O gago, você já percebeu que o gago, ele fala, gagueja, mas não canta gaguejando? É uma coisa boa, né? Mas você tem colocado grandes questões na voz, porque muitas pessoas dependem disso para se comunicar, como todos nós, mas vivem disso. É verdade. E aí essas pessoas que falam muito durante o dia, como elas devem proceder para manter sempre uma voz? Você já falou alguma coisa sobre isso, mas o que fazer para manter sempre uma boa voz? E vou desdobrar um pouco mais. Pega uma pessoa igual eu, que tem dificuldade na fala às vezes, e às vezes sou muito ansioso, e aí você dificulta. Então a questão da respiração. Perfeito. E fala. Bom, vamos lá. Eu vou fazer até um quadro aqui legal, que fica assim. O profissional, se ele aprender que ele precisa limpar a prega vocal, aquecê-la antes de começar a trabalhar a sua dicção através de exercícios, que a gente brinca muito com os trava-línguas, né? Então, trabalhar a sua dicção, que é o movimento de lábios e língua associados, que vai lhe dar uma boa dicção. Trabalhando a dicção e trabalhando a respiração, nós temos aí um grande profissional da voz. Aí vem o pós. Nós não podemos fazer tudo isso e finalizar no zero. Temos que aprender a desaquecer a voz e relaxar também toda essa parte que é a parte superior, que é onde está a nossa laringe, para distensionar essa musculatura, que no caso são as ansiedades que nos trazem a tensão. Então veja bem, se eu estou ansiosa, eu estou mais ou menos assim, ó. Isso aqui está tudo travado. A minha voz já não sai leve, já sai embargada, né? Eu vou precisar fazer uma boa respiração, que a ideal para o profissional da voz é a respiração diafragmática e não a clavicular. Qual é a diferença? A clavicular é aquela que, ao inspirar, eu estufo o peito, né? Encho. Tô pronto para cantar, vamos lá. Mas na primeira nota ou na primeira frase, sai tudo. Então, é uma respiração inadequada. Aquela que é a respiração diafragmática, essa é do bebê, que você inspira, a barriga sobe, é só aqui. Aqui não sobe nada. Então, você vai ter um controle diafragmático. Com isso, a tensão vai diminuir, a ansiedade também. Então, se eu falo, bom dia, tudo bom, meus ouvintes? Estou guardando a minha ansiedade aqui, ó, travando, é o meu diafragma. Todos os nervosos, tudo que tem direito, está travado aqui. A boa abertura de boca é um grande mistério. Algumas pessoas, profissionais da voz, ela tem uma dificuldade de evoluir.
é aquela dificuldade de se lançar, abrir a boca mesmo. Eu brinco que o aluno ele quer fazer um A assim, ó. Com boca de maracujá murcho. Então é aquele Azinho assim, ó. Eu falo, não é. Olha o A. É um A redondo. Aí eu faço fazer. Aí a pessoa faz, é. Aí o que é esse? Sorrindo, 2 dedos de abertura. Só esse movimento de boca vai dar uma projeção de voz tremenda, doutor Charles. Maravilha. Porque se a pessoa faz I, aí tem gente que gosta de fazer o I de Hebe Camargo, né? Da nossa grande amiga, Como é que que é é? aquele... E, gente, olha, eu gostaria de dizer pra vocês... Gracinha. Tá tudo encerrado na maçã. O som não passa, os dentes estão cerrados. Kátia, o preço da consulta você manda depois, né? E queria te dizer, vamos falar um pouquinho, eu acho que você foi muito elucidativa para todas as pessoas, mas vamos falar um pouquinho da cantora e compositora Kátia Valéria. Fala um pouquinho para nós sobre você nessa área. Bom, eu acho que nascer numa família musical, como eu nasci, é um privilégio. Então eu sou filha de maestro, filha de cantora, irmã também de maestro. Na minha família é assim, a música, ela começou por profissão, depois alguns mantiveram como hobby, mas é quase que uma obrigação. Os netos são obrigados a fazerem música também, né? Para manter a tradição de família. Então meu pai, músico militar por 30 anos, foi maestro da Orquestra Sinfônica dos Fuzileiros Navais. E eu fui criada nesse ambiente de teatro, de orquestra, de coro. Eu brinco assim que eu já saí da barriga da minha mãe cantando Aleluia de Handel. Maravilha. Aos 7 anos eu já estava cantando. Em igreja nós temos essa grande oportunidade, que é estar começando com um grupo infantil. Logo depois você passa para um conjunto jovem, que você tem ali todos os instrumentos à sua disposição. Microfones e tudo mais, o medo do público se perde muito cedo, né? Ô, Kátia, só te interrompendo, não querendo interromper, já interrompendo, quando diz o mestre Jô, os grandes cantores e cantoras americanas, muitos saíram, né, daquelas igrejas, das canções gospel, né, lá, e tudo, os grandes cantores começaram lá. Com certeza, e eu sou uma dessas. Então eu iniciei sempre a música gospel. A igreja é a sociedade mais cantante, né, a instituição que mais canta, principalmente as pentecostais, né, a minha pentecostal desde pequena, e então cantando muito. Logo depois fui para a orquestra, coro. Eu sempre costumo dizer, eu brinco que aos 11 anos de idade eu queria entrar no coro adulto, que é o coro sacro da igreja, coro mais sério, né? Eu olhava assim, onde eu sento ali, mas eu era muito menina ainda. E aí meu pai, como regente, muito exigente, eu falei, eu quero cantar no coro, com 11 anos, uma lambisquinha, pirralha. Só que eu tinha uma amiga que era mais forte, criada mais a Todd do que eu, ela já estava no coro por ela ter altura. E eu falei, mas por que a fulana com 11 anos está cantando lá e eu não estou cantando? Briguei muito para estar lá naquele lugar. E aí ele falou assim, tá certo, vamos fazer o teste. Voz de mezzo-soprano, Aleluia de Handel, tá certo assim? Se você der conta, a vaga é sua. Aí eu, desde pequenininho, ouvindo ele ensaiar ali. Cheguei na frente do coral, fiz em tom de brincadeira, né? Então eu comecei a cantar o Aleluia de Handel, ele mesmo se surpreendeu de eu saber toda a canção na voz de mezzo-soprano. E ele ficou muito encantado e falou assim, tá bom, minha filha, você então tá, só que não tem cadeira à tua altura, você senta nesse banquinho aqui mesmo. Eu fazer o quê, né? E assim eu comecei uma carreira profissional ingressando no coro sacro da igreja. Que maravilha. E você já tem trabalhos gravados? Já, eu tenho um primeiro CD, que é o CD Livre, tá aqui conosco, inclusive eu trouxe para presenteá-lo. Muito obrigado, cara. Você depois o autógrafo. Com aqui, certeza. Entendeu? Esse foi o nosso... Eu queria mostrar para o nosso público primeiro o seu trabalho. Tem o título Livre, tá aí, tô voando, né? Livre mesmo. Eu acho que essa questão é importante, você ter liberdade, né? É verdade, E foi um trabalho, assim, que eu costumo brincar, que é algo de família, porque todos participaram. Fui muito agraciada com uma big band, sob a regência do Milton Júnior, que é o meu irmão mais velho. Ele tem assim uma linha jazzística, né, um jazz muito bom. A gente fez um trabalho gospel bem profundo e tentei aproveitar tudo que eu tinha à mão. Pai, irmão, primos, tá bem família. Kátia, você que foi privilegiada, com toda uma família te dando estofo, né, te embasando, eu queria parabenizar, mas nós estamos falando muito e o público quer te ouvir. Canta pra gente aí um pouquinho. Vamos cantar então.
vejo tanta gente andando por aí, procurando noite e dia alguma solução. Nos becos das cidades, tristezas e dor, eu tenho a solução, é Jesus o Senhor, é Jesus a solução pra você. Não existe tal barreira que não possa vencer, é Jesus, está esperando você. Traga os teus problemas, Ele vai resolver. Eu vejo tanta gente andando por aí, procurando noite e dia alguma solução. Nos becos das cidades, nos campos em vão, tristeza, frio e fome, eu a sofrer. É Jesus a solução pra você. Não existe tal barreira que não possa vencer. É Jesus, está esperando você. Traga os teus problemas, Ele vai resolver. Bom, Kátia, você cantou maravilhosamente bem. Agora eu quero perguntar para você, quem quiser te assistir, ouvir você, tem que ir aonde? Bom, atualmente nós estamos tendo vários convites mais para fora de Brasília. Estamos cantando em alguns shows gospel em várias cidades, lançando livro, lançando DVD, que está saindo aí também de técnica vocal. E todos os domingos eu estou na 910 Sul, na W5, ali na Catedral das Assembleias de Deus, que é a Baleia, onde eu faço um grande louvor com uma equipe gospel, onde a gente faz a abertura e o louvor daquele culto. Também temos a Academia de Música, onde eu continuo ministrando aulas, a academia no mesmo endereço. E também fazendo shows agora, a gente tem um show aqui programado para setembro, que vai ser o lançamento do DVD, provavelmente será na Sala Martins Pena. Você falou do DVD, mas eu estou vendo um livro aqui, O Despertar do Canto, Técnica Vocal. Fala um pouquinho sobre ele para nós aqui. Bom, esse livro nós lançamos em 2004, é o volume 1, o volume 2 também já está saindo. Demoramos um pouquinho por causa do CD que a gente tinha que fazer. E completando agora o Despertar do Canto, ele é um curso de técnica vocal relâmpago, porque ele traz tudo que um profissional precisa, amador, né, que precisa saber sobre a sua voz. Desde a anatomia, fisiologia, higiene vocal e qualidade de voz. Tá tudo aqui, tem um CD que o acompanha para que o profissional possa ter os acompanhamentos da professora em casa. Então eu vou estar lá em casa, na sua casa, juntinho com você, através do Despertar do Canto. Você já adquiriu um leitor aqui, começando por mim, Esse tá bem? Seu, tá bom? E se alguém quiser fazer assim aulas de técnicas vocais, como que ele pode fazer? De contata você como? Eu vou deixar um celular aqui de contato para apenas fazer a ponte para a academia. O único local que eu estou ministrando aula hoje é na Academia de Música, na 910 Sul, W5, aqui em Brasília. E o celular pode ser o 9207-7469. 9207-7469. E vamos torcer que tenha vaga. Com certeza as pessoas vão querer. Kátia, nós agradecemos aqui mais uma vez a sua presença no nosso programa Falando de Saúde. Tenho certeza que foi excepcional, foi muito boa a sua entrevista para todos nós. E eu queria pedir a você
para que a gente encerre o programa, você cantando para nós mais uma vez. Vai ser um grande prazer e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de voz, de canto. Para mim foi um privilégio. Muito obrigada. Bom, estamos terminando o nosso programa. Que triste, né, Kátia? Porque foi uma alegria estar aqui com vocês, os nossos telespectadores queridos. E hoje nós estamos aqui num ambiente diferente, gente. Vocês devem ter ouvido alguns barulhos, mas é a vida do nosso programa pulsante, participante. Então, olha, não perca. Todos os domingos, das 13 às 14 horas, nosso programa Falando de Saúde na TV Brasília, Canal 6. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. E esse amor é quem me ajuda a seguir. Oh, milagre, Senhor. Oh, milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondestes minha oração de fé. Então, só a ti pertenço eu.